Quem é o homem que perdeu tudo e reconstruiu tudo com ainda mais força? Não estamos falando de um empresário moderno, nem de um investidor que deu a volta por cima em Wall Street. Estamos falando de Jó. Sim, ele mesmo, o homem cuja história parece uma tragédia sem final feliz, até que o final chega. E quando chega, muda tudo. Porque Jó não apenas recuperou o que perdeu, ele duplicou sua fortuna, mas aqui está o mistério. Ele não reconstruiu sua vida com estratégia, nem com contatos, nem com planejamento financeiro. Ele reconstruiu com fé. E essa é a tensão que precisamos encarar hoje. Você confiaria sua reconstrução financeira apenas à fé? Você acreditaria que, mesmo sem garantias, mesmo sem previsibilidade, mesmo em meio à dor, Deus ainda é capaz de te fazer prosperar? O livro de Jó não é apenas um relato de sofrimento, é um código de resistência espiritual com implicações econômicas. É um tratado sobre fé real em meio a perdas reais. E talvez, mais do que nunca, essa seja a história que a geração atual precisa ouvir. Porque a verdade é brutal. Você pode fazer tudo certo. Você pode andar com Deus, ser íntegro, fiel, generoso e ainda assim perder tudo. Foi o que aconteceu com Jó. Mas o mais chocante da sua história não é o que ele perdeu, é o que ele fez enquanto perdia. É como ele não desistiu, é como ele não negociou a fé, é como ele manteve-se em silêncio quando tudo gritava por respostas. E por isso, no final, Deus não apenas restaurou sua vida, Deus o fez prosperar em dobro. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42:10. Essa é a tensão que irá conduzir este episódio. É possível reconstruir a fortuna pela fé? E mais ainda, será que a verdadeira prosperidade só vem depois da dor? Vamos investigar isso não apenas com olhos espirituais, mas com uma visão estratégica. Vamos conectar a história de Jó com o poder da resiliência, visão, fidelidade em tempos escuros e entender como isso se aplica à vida de hoje. Porque Jó não venceu com dinheiro, ele venceu com fé. E a fé verdadeira, quando colocada à prova, se torna a base da riqueza mais sólida que existe. Aquela que Deus mesmo entrega. Para compreender a grandeza da virada de Jó e o peso de sua riqueza restaurada, precisamos mergulhar no pano de fundo da sua história. Porque o livro de Jó não é apenas um relato de dor e superação. Ele é uma das obras mais antigas e misteriosas das Escrituras, com um contexto espiritual profundo, uma estrutura literária única e implicações que ultrapassam o tempo. Jó não é uma fábula. Ele é apresentado como um homem real, com posses reais, família real e uma reputação intocável diante de sua geração. A narrativa o descreve como alguém que viveu na terra de Uz, região que provavelmente ficava ao sudeste da Palestina, próximo ao deserto da Arábia. O tempo exato em que Jó viveu é incerto, mas a maioria dos estudiosos acredita que sua história ocorreu na era dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, por volta de 2000 a.C. Há razões para isso. Não há referência à lei de Moisés. Jó age como sacerdote da sua família. Jó 1:5. Algo comum antes da instituição do sacerdócio levítico. A riqueza de Jó é medida em termos de gado e servos, como era o padrão entre os patriarcas. Gênesis 13:2. Ele era, portanto, um homem de negócios, criador de gado, gestor de terras, líder familiar e, acima de tudo, temente a Deus. Sua biografia inicial é clara. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó 1:1. Agora veja o retrato da sua fortuna. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, muitos servos na economia antiga, isso o colocava no topo da elite. Jó era literalmente um milionário da antiguidade. Não em moedas de ouro, mas em ativos. Seus camelos eram veículos de transporte. Seus bois, força de trabalho.
Suas ovelhas, fonte de lã e alimento, seus jumentos, animais de carga. Ele era dono de uma estrutura econômica poderosa. E a Bíblia deixa claro: este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó 1:3. O Oriente, aqui, refere-se a uma região vasta, provavelmente englobando Edom, Arábia e as terras além do Jordão. Ser o maior do Oriente não era um elogio simbólico, era um reconhecimento social, político e econômico. Jó era um homem de honra, de reputação ilibada, de princípios imbatíveis. E aí vem o choque, porque é nesse cenário de estabilidade que o céu se abre e a guerra espiritual começa. O livro de Jó nos leva para um dos momentos mais misteriosos da Bíblia, o concílio celestial. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Deus pergunta a Satanás se viu o seu servo Jó. E Satanás não questiona o caráter de Jó, mas os motivos da sua fidelidade. Porventura, teme Jó a Deus de balde? Jó 1:9. Em outras palavras, ele só é fiel porque está cercado de riqueza, tira tudo, e ele vai te amaldiçoar. Esse é o estopim do conflito. Satanás afirma que a fé de Jó é condicional, que a riqueza é o que sustenta sua espiritualidade. E Deus permite o teste. Não por crueldade, mas para provar ao universo que é possível amar a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele dá. O restante do livro é uma sequência de tragédias que se abatem sobre Jó. Seus filhos morrem. Seus bens são saqueados, seus servos são mortos, seu corpo é afligido por úlceras, sua esposa o despreza, seus amigos o acusam e Deus silencia. Tudo isso acontece com um homem justo, temente, próspero. Isso nos obriga a rever qualquer ideia simplista de que riqueza é sinal de aprovação divina ininterrupta. A história de Jó quebra a lógica da teologia da recompensa imediata. Ela mostra que a verdadeira fé sobrevive ao colapso. Mas, ao mesmo tempo, Jó é também o prototipo da reconstrução pela fé. Porque, ao final, mesmo sem entender as razões do sofrimento, ele escolhe confiar. Mesmo sem explicações, ele se curva. Mesmo sem respostas, ele adora. E por isso, quando chega o momento de restauração, Deus não apenas devolve, Ele multiplica. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó 42:12. Jó termina com 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, filhos e filhas belíssimos, longevidade. Viveu mais 140 anos. A Bíblia faz questão de registrar que a riqueza final de Jó foi superior à original. E isso não é apenas uma bênção financeira. É uma declaração divina. Quem permanece fiel no vale será restaurado com honra no monte. A grande tensão na história de Jó não começa com sua perda. Ela começa com seu sucesso, porque a verdade oculta no livro é esta: quanto maior a sua fidelidade, maior o interesse do inferno sobre a sua vida. Jó era o homem mais íntegro e rico do Oriente, e isso não passou despercebido. Enquanto ele vivia em retidão na terra, uma conversa acontecia nos céus, e nela seu nome foi mencionado por Deus como exemplo. Mas essa menção foi o início do maior colapso de sua vida. A primeira onda de conflitos começa quando Satanás recebe permissão para tocar nas posses de Jó. E é aqui que o sofrimento se desenha com uma força brutal, num só dia. Jó 1:13. Tudo acontece de uma vez. Mensageiros chegam em sequência, cada um trazendo uma tragédia. Os sabeus invadem e matam servos, levando os bois e jumentas. Jó 1:15. Fogo de Deus, provavelmente relâmpago, consome ovelhas e servos. Jó 1:16. Os caldeus atacam os camelos e matam mais servos. Jó 1:17. Um vento forte destrói a casa onde seus filhos estavam, matando todos. Jó 1:19. Imagine isso. Em um só dia,
Jó vê sua empresa ruir, seus funcionários serem mortos, seus filhos morrerem, seu patrimônio ser dizimado. E o que ele faz? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Jó 1:20. Adorou. Esse é o tipo de reação que quebra nossa lógica. Não há como racionalizar esse comportamento. Ele não amaldiçoa, não acusa, não grita, ele adora, porque a adoração de Jó não era vinculada ao saldo de suas contas, mas ao valor da sua fé. Mas o conflito não termina aí. Satanás volta a desafiar Deus. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Jó 2:4. Deus permite um novo teste, agora sobre o corpo de Jó. E Jó é atingido com úlceras malignas, da planta do pé ao alto da cabeça. Ele se senta em cinzas, pega um caco de cerâmica e começa a raspar suas feridas. Jó 2:8. É uma imagem de desespero, dor, humilhação. E aqui vem mais uma camada de dor. A esposa de Jó, que deveria ser seu apoio, o confronta com amargura. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Ele responde com firmeza, mas sem ódio. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó 2:10. Jó está agora sozinho, sem filhos, sem riqueza, sem saúde, sem apoio emocional. E o conflito se aprofunda ainda mais quando chegam seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. No início, eles agem com compaixão, choram, rasgam suas roupas e permanecem 7 dias em silêncio com ele. Jó 2:13. Mas a empatia logo vira julgamento. Eles começam a acusá-lo, alegam que algo de errado ele deve ter feito. Eles não entendem como um justo pode sofrer e começam a usar argumentos teológicos distorcidos. Você está sofrendo porque pecou. Deus está corrigindo você. Você colhe o que planta. Esses argumentos, embora pareçam espirituais, são venenosos. Eles revelam uma teologia da retribuição mecânica, onde Deus só abençoa os bons e pune os maus. Mas Jó sabe que está limpo, e por isso não se cala. Ele clama, ele ora, ele debate, ele exige resposta. E a dor se aprofunda. O livro de Jó é extenso, 42 capítulos. E grande parte deles é feita de diálogos tensos, perguntas sem resposta, lamentos profundos, desabafos carregados de dor e dignidade. O conflito é emocional, espiritual, físico e teológico. Jó luta para entender o que não pode ser compreendido. Ele deseja morrer. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jó 3. Ele questiona a justiça divina. Ele pede um encontro com Deus. Mas Deus silencia. E o silêncio divino é o ápice do conflito. Porque não há dor maior do que sofrer infidelidade e não ouvir nenhuma explicação do céu. Esse é o conflito de muitos hoje. Pessoas fiéis, justas, generosas, mas quebradas, doentes, abandonadas, empreendedores falidos, famílias dilaceradas, ministérios paralisados, todos perguntando: por quê? E o silêncio de Deus continua sendo uma das provas mais difíceis da fé. Mas o livro de Jó nos mostra algo ainda mais profundo. A ausência de explicação não significa ausência de Deus. Ele está. Mesmo calado, ele está. Mesmo oculto, ele vê. Mesmo em silêncio, ele prepara algo. Porque o conflito de Jó não é o fim. É apenas o campo onde será revelada uma fé que não depende de bênçãos para existir. No coração do sofrimento, quando a dor já parecia ter se tornado permanente, algo começa a mudar. Não no céu ainda, mas dentro de Jó. A virada de redenção não acontece de forma explosiva, como um milagre visível ou uma restituição repentina. Ela começa onde toda verdadeira mudança começa, no espírito. Depois de dezenas de capítulos de debates, acusações e silêncio divino, finalmente Deus fala. E quando Deus fala, tudo muda. Mas repare,
Deus não responde às perguntas de Jó. Ele não explica o motivo do sofrimento, nem revela o plano que havia nos bastidores celestiais. Ele não diz, foi Satanás, nem foi um teste. Ao invés disso, Deus pergunta, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Jó 38:4. E então, por 4 capítulos, Deus revela sua majestade. Ele fala da criação, das estrelas, dos mares, das estações, dos animais selvagens, não para humilhar Jó, mas para reposicioná-lo. Deus está mostrando: você não precisa entender tudo para confiar em mim. Você não precisa ter todas as respostas para continuar crendo. E essa é a virada mais poderosa de todas. Jó não muda quando Deus resolve seu problema. Ele muda quando Deus muda sua perspectiva. E ao ouvir tudo aquilo, Jó finalmente se quebranta. Ele diz, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42:5. Essa é a redenção interna, a transformação mais profunda, de um homem que cria em Deus para um homem que conhece Deus. De alguém que adorava baseado em bênçãos para alguém que adora baseado em revelação. Jó se arrepende, não porque pecou, mas porque percebeu que seus argumentos, mesmo legítimos, estavam muito abaixo da grandiosidade de Deus. Ele reconhece sua pequenez e se curva, não diante da dor, mas diante da glória. E então, depois desse arrependimento humilde, vem a reviravolta. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Jó 42:10. Isso é poderoso demais, porque a virada não veio quando Jó se defendeu, nem quando pediu justiça, nem quando exigiu respostas. Ela veio quando ele orou por aqueles que o feriram. Isso revela um princípio eterno do reino. A verdadeira riqueza começa no perdão. A libertação começa quando você se recusa a carregar mágoas, mesmo tendo razão. O céu se move quando você solta o que te feriu e intercede por quem te acusou. E então, Deus vira o cativeiro. O termo no hebraico original indica não apenas libertação, mas restauração de status, prosperidade e honra. É como se Deus dissesse: agora que você passou pela fornalha e manteve sua fé, posso confiar em você um novo nível de glória. A Bíblia registra, com precisão, e o Senhor acrescentou, em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía. Jó 42:10. A virada é total. De 10 filhos mortos, Jó recebe 10 novos filhos, não o dobro, mas o suficiente, pois os que morreram estavam vivos na eternidade. De milhares de animais perdidos, ele recebe o dobro de cada espécie. Sua saúde é restaurada. Sua honra é recuperada. Sua influência volta. Amigos e parentes vêm até ele, trazendo presentes e prata. Jó 42:11. E ele vive mais 140 anos, vendo 4 gerações. Essa virada mostra que Deus não apenas restitui, ele amplia. Ele não apenas cura, ele honra. Mas tudo isso vem depois da fé ser refinada. Jó não reconstruiu sua fortuna com estratégias humanas. Ele reconstruiu com fé prática, perdão real e adoração constante. Ele não venceu porque resistiu ao sofrimento, mas porque não deixou o sofrimento destruir sua fidelidade. Essa é a chave do episódio. A fé que sobrevive ao fogo é a fé que Deus confia com riquezas maiores. A história de Jó é muito mais do que um drama sobre sofrimento e restauração. Ela é uma revelação teológica profunda, carregada de simbolismos que tocam temas eternos: o caráter de Deus, a natureza da fé, o mistério do sofrimento e o propósito por trás da prosperidade. Vamos decodificar os símbolos que Jó representa e entender o que sua jornada nos ensina sobre riqueza, fé e propósito, à luz de Cristo e do plano redentor de Deus. 1. Jó como tipo de Cristo. Jó, o justo sofredor, é um prenúncio claro da figura de Jesus. Ambos foram justos diante de Deus, sofreram sem culpa, foram incompreendidos pelos que estavam ao redor,
permaneceram em silêncio diante de acusações injustas, intercederam por seus amigos no momento final e foram restaurados em glória. Quando Jó ora por seus amigos e Deus vira o cativeiro, ele está simbolizando o ministério intercessor de Cristo, que orou por nós enquanto estávamos ainda em pecado. Lucas 23:34, Romanos 5:8. Jó, mesmo ferido, ora, mesmo injustiçado, intercede. Ele assume uma postura sacerdotal, e nesse ato, a libertação é liberada. 2. O símbolo da restituição dobrada. A duplicação da riqueza de Jó não é apenas uma bênção material, é um sinal escatológico. Deus não apenas restaura, mas multiplica aquilo que foi provado pelo fogo. Isso aponta para a natureza do reino. O que semeia em lágrimas, com alegria colherá. Salmo 126:5. A restituição em dobro é uma tipologia de glória futura, onde aqueles que foram fiéis no sofrimento reinarão com Cristo na eternidade. 2 Timóteo 2:12. Jó mostra que a dor presente não é digna de ser comparada com a glória a ser revelada. Romanos 8:18. 3. A riqueza como confiança divina. No início, Jó era rico, mas a riqueza inicial era fruto de bênção. Na volta, a riqueza é fruto de aprovação. Jó prova que existe uma riqueza que Deus dá a todos, chuva para justos e injustos. Mateus 5:45. Mas há uma riqueza que Deus só dá a quem Ele pode confiar. A prosperidade do fim da história não é recompensa pela performance. É confiança liberada após aprovação. A teologia da fé de Jó é invertida. Ele não prospera por ser fiel. Ele é fiel apesar de não prosperar. E por isso, Deus o considera digno de prosperar de novo. 4. A fé testada como base da verdadeira riqueza. A fé de Jó foi testada de todas as formas: emocional, física, espiritual, teológica. E essa fé não quebrou. Esse é o princípio de 1 Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A fé provada é mais valiosa do que qualquer investimento. E esse é o segredo que muitos ignoram. Não é o dinheiro que sustenta a fé, é a fé que sustenta a verdadeira riqueza. 5. A adoração no sofrimento como estratégia espiritual. Jó adorou em meio à ruína, e isso foi simbólico. Ele declarou que Deus é digno, mesmo quando não está abençoando. Essa postura antecipa o que Cristo ensinaria séculos depois. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. A adoração de Jó em meio à dor é um ato de guerra espiritual. Ele não cedeu à acusação nem à lógica dos amigos. Ele permaneceu diante de Deus. E essa permanência, mesmo sem resposta, foi a resposta. 6. A restauração como símbolo do reino futuro. A última fase da vida de Jó é quase um retrato do reino vindouro. Tudo é restaurado. Tudo é redimido. A comunhão é reestabelecida. A beleza volta. A honra retorna. E a justiça prevalece. Jó antecipa o destino daqueles que confiam em Deus até o fim. Ele é um símbolo do que Paulo diria: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4, 7, 8, 7. Jó e o investidor espiritual Jó não fez movimentos de mercado, ele fez movimentos de fé. Seu maior investimento foi não abandonar sua integridade. O mercado ao seu redor faliu. A bolsa do céu entrou em crise, mas ele manteve seu capital espiritual, a fidelidade. E quando o céu voltou ao normal, ele colheu com juros dobrados. Isso nos ensina que o reino de Deus recompensa quem investe com paciência, persistência e fé. A história de Jó é uma das mais poderosas declarações da Bíblia sobre o verdadeiro significado de riqueza, fé e fidelidade.
Ela desconstrói os conceitos humanos de sucesso e nos força a confrontar a pergunta mais difícil da espiritualidade prática. Se eu perder tudo, ainda permanecerei fiel a Deus? Porque foi isso que Jó fez. Ele perdeu tudo: família, saúde, riqueza, apoio, reputação, mas não perdeu sua essência, a integridade diante de Deus. E é justamente isso que o torna um dos maiores exemplos de prosperidade espiritual e material da história bíblica. Jó nos ensina que a verdadeira riqueza não é o que temos, é quem somos quando tudo nos é tirado. Essa é a lição central deste episódio. A reconstrução de Jó não começa com rebanhos, terras ou recursos. Ela começa com quebrantamento, fé e perdão. E isso muda tudo. A prosperidade que vem de Deus não é imediata, não é moldada pela lógica do mercado. É moldada pelo caráter. Por isso, Jó é um símbolo da riqueza baseada em fé, não fé interesseira, mas fé inquebrantável. E quando essa fé se manifesta, o céu responde. Quando Jó se dobra para orar por aqueles que o traíram, Deus se levanta para restaurar o que foi perdido. Quando Jó para de pedir explicações e apenas confia, Deus começa a agir. Quando ele reconhece que não precisa entender para continuar adorando, Deus se revela. A lição é simples e profunda. O caminho mais rápido para a restituição não é reclamar, é perdoar. Não é entender, é confiar. Não é resistir ao processo, é se render a ele. E aqui está algo importante. Jó não reconstruiu tudo sozinho. Ele foi restaurado por Deus. Isso significa que há riquezas que nenhum esforço humano pode gerar. Apenas a fidelidade silenciosa diante do trono pode atrair. E foi isso que aconteceu com Jó. Ao final de tudo, sua vida não apenas foi restaurada, foi transformada. Ele não terminou igual ao início. Ele terminou maior, mais rico, mais profundo, mais íntegro, mais sábio. E isso nos mostra que o sofrimento, quando atravessado com fé, não destrói, ele aprofunda, não nos empobrece, nos prepara para algo maior. Por isso, se você está passando por perdas, por fases onde tudo parece ruir, lembre-se, o mesmo Deus que permitiu a prova tem o poder de virar o cativeiro. E quando ele fizer, será em dobro, não apenas no bolso, mas na alma, na honra, na intimidade com ele. Como diz Jó ao final, agora os meus olhos te veem, que essa seja a sua história. Que essa seja a sua riqueza verdadeira, uma fé que enxerga Deus, mesmo em meio às cinzas, e que, ao final, colhe o dobro, não porque merece, mas porque permaneceu fiel. Agora que você ouviu a história completa de Jó e viu como um homem pode perder tudo e ainda assim reconstruir tudo, não dá mais para viver como se a fé fosse um adorno espiritual. A fé de Jó foi um alicerce. Uma força invisível que sustentou sua integridade quando tudo visível desmoronava. E a pergunta agora é pessoal. O que você faria se perdesse tudo? Você continuaria adorando? Você ainda oraria por aqueles que te acusaram? Você teria coragem de olhar para o céu e dizer, mesmo sem entender, eu confio em ti? Essa é a verdadeira fé. A fé que sustenta o justo. A fé que Deus honra. E essa fé precisa ser ativada hoje. Se você está vivendo um tempo de perda emocional, financeira, espiritual, entenda, você está no meio da história, não no fim. A reconstrução está chegando, mas ela começa por dentro. Não espere Deus restaurar seus bens antes de restaurar sua postura. Comece orando, comece perdoando, comece adorando. Aqui está a sua missão agora. Reflita com honestidade. O que você perdeu que ainda não entregou a Deus de verdade? Ore como Jó. Em vez de pedir, interceda. Ore por quem te feriu. Ore por quem te julgou.